Fala pessoal, beleza? Vou fazer um videozinho aqui pra vocês, e também para alimentar o canal, né? Eu percebi ali que vocês gostaram muito dos vídeos de acústica e eu vou preparar mais um material sobre acústica e meus monitores e minha sala e tal, pra mostrar pra vocês ali medições e tudo mais, que é uma parte que tá faltando, né? Mas nesse vídeo aqui não é sobre isso. Nesse vídeo eu quero trazer de certo modo, um conceito da mixagem, ou propriamente no áudio mesmo, que é uma coisa muito falada e que muita gente busca. E eu vou passar, claro, a visão que eu aprendi, né? Que é sobre o conceito de cola, né? De das coisas soarem juntas, né? Das coisas soarem unidas e tudo mais e parecer uma coisa só. É, dentro desse ponto, tem uma questão que é a própria compressão, né? Que eu acho que é o mais clássico, e a saturação também, que eu já vi gente falando sobre saturação e tal, e cola dos elementos. E eu quero trazer um conceito que é focado em compressão e saturação, sobre essa questão de cola, que é a seguinte: usar em canais individuais, elementos individuais, ou usar em elementos, em grupos de elementos. E qual que é o conceito, né? Falei, não disse nada. A galera fala que a saturação e a compressão colam o elemento, né? É, da profundidade e tudo mais. Porém, não é bem assim. E usar a compressão e a saturação, entre aspas, de uma forma errada, né? Como eu falei, eu não quero passar aqui regras do áudio, mas de certa forma é uma regra do áudio, que é assim, eu vou saturar o vocal, porque daí o vocal vai colar na mix. Ou eu vou saturar a guitarra, ou eu vou saturar a caixa, vou comprimir a caixa, vou comprimir o bumbo, vou comprimir, enfim, esses elementos. E daí isso vai fazer com que eu cole ele, entre aspas, assim, num certo plano de volume, vamos chamar dessa forma. Mas a coisa não é muito bem por aí, assim, sabe? Por quê? O que que esses dois elementos fazem? Basicamente, deixa eu afastar um pouco o microfone. O que essas duas coisas basicamente elas fazem, elas destacam esse elemento. E isso é um ponto que eu acho que a galera não fala. Saturação e compressão, elas destacam o elemento. Então, quando você pega algum elemento e tudo mais e aplica uma saturação individual nele, você vai perceber que ele não cola com o resto. Ele se destaca do resto. Então, qual que é a grande sacada, o grande ponto é: se você quer destacar um elemento na mixagem, ou seja, eu quero que a voz venha mais para frente, ou eu quero que uma guitarra solo apareça mais, ou eu quero que, sei lá, a caixa apareça mais, está muito apagada. Você pode usar saturação para isso, porque ela vai destacar esse elemento do resto. Agora, se eu tenho um grupo de elementos e eu quero que eles soem juntos, que eles colem, se eu saturar cada um desses elementos, vamos supor aqui na bateria, eu tenho ali bumbo, caixa, toms, overhead, room, e eu saturar individualmente cada um desses elementos, eu não vou estar criando cola neles. Isso é um engano. Você saturar cada elemento, você vai fazer com que eles se separem mais. E que a coisa fique embolada, né, fique desconexa, não fique interessante. Então, a lógica de colar os elementos, ou de dar essa sensação de cola, de juntar as coisas, é você saturar os elementos que você quer que estejam colados. Então, tecnicamente, o ideal é sempre saturar o mix bus. Sim e não. Por quê? Porque na mixagem você tem camadas, né? Você tem a batera, que é um grupo de elementos de elementos individuais que formam o conceito da batera. Você tem, às vezes, várias guitarras que formam o grupo de guitarras. Você tem o grupo dos vocais.
você tem um grupo de synth, de pianos e tudo mais. Então, assim, claro que no final você quer que essas coisas elas soem unidas, soem uma música, mas ao mesmo tempo você quer que tenha uma profundidade. E o que, que é a profundidade? É a relação de um elemento que está mais para frente. Deixa eu abaixar um pouco mais o volume do meu microfone. Aí. Você tem elementos que estão mais à frente e você tem elementos que estão mais para trás, né? Isso gera o senso de profundidade. Se tudo está no mesmo plano, você tira o senso de profundidade. Só que, por exemplo, numa bateria, se você deixa, por exemplo, o bumbo na frente, a caixa mais para trás, aí o tom da direita mais para frente, o tom da esquerda mais para trás, sabe? O prato do ataque aqui da direita ele vem mais para frente, da esquerda está mais longe. Você cria muitos planos dentro de um elemento que deveria estar no mesmo plano. Entenderam o que eu quis dizer? Então também separar, saturar individualmente não vai fazer com que, por exemplo, a batera soe unida como uma batera. E aí vai ser difícil você ter o plano da batera lá e plano do baixo, por exemplo, ou o plano da guitarra. Vai parecer que, sei lá, o baixo está mais para trás, ele vai colar com a caixa que ficou mais para trás, mas o bumbo que está mais para frente vai colar com o plano da guitarra que está mais para frente, saca? Isso acaba não sendo uma coisa muito interessante na mixagem. Então, o legal é você, né, pensar assim, de uma certa forma, no que são os grandes grupos, né, os grandes elementos. Então, eu tenho o grupo dos elementos de corda, guitarra, ali um violão e tudo mais. Eu tenho ali o plano do baixo, que é o plano do low end, né, do low end consistente. Eu tenho o plano da bateria, ou dos elementos percussivos. Eu tenho um plano das vozes. Quando você separa nesses grupos, você pode, por exemplo, e esses grupos eles estão colados entre si, você pode, através de volume, até depois uma compressão desses grupos, de olha, a bateria vai ficar um pouquinho mais para lá, a guitarra um pouco mais para cá. Sutilezas, mas essas sutilezas trazem uma profundidade ao mesmo tempo que mantém as coisas na cara. Eu acho que deu para entender um pouco do conceito do que eu quis passar, que é basicamente o seguinte, resumindo tudo que eu falei, se você quer destacar um elemento, sature somente aquele elemento. Se você quer trazer união para aquele conjunto de elementos, jogue eles numa, num auxiliar, numa pasta, e sature essa pasta, e sature esse auxiliar. Tá? Isso vai trazer coesão. Eu vou dar um exemplo aqui na batera, porque a batera, obviamente, é uma coisa só, né? É a bateria, e não é os pratos, a caixa, o bumbo, né? Mas dentro da bateria a gente tem dois grandes elementos bem distintos, que é basicamente os tambores, incluindo bumbo, caixa e os tons, e o grupo dos pratos, né? A gente pode chamar do agudo e tal, que é o overhead e o room, né? Você pode perceber que quando você pega a bateria, o LR da bateria toda, e você satura o LR todo, ou você comprime, você pode às vezes achar que, pô, os tambores colaram mais entre si. Porém, achatou os pratos, perdeu a naturalidade dos pratos. Então, o que eu gosto de fazer, ou eu tenho feito ultimamente, é separar nesses dois grupos. Então, aqui eu tenho o grupo shells, que é tambores, e cymbals, que é pratos. E aqui envolve overhead e room. Tá? Qual que é a lógica? A lógica aqui é eu conseguir comprimir somente os tambores sem afetar os pratos e poder aplicar uma outra compressão ou uma saturação ou uma equalização dinâmica e tudo mais só nos pratos, no overhead, no room e não sendo afetado pela compressão dos tambores. Beleza? E juntos, depois eu posso aplicar uma compressão mais leve, uma compressão mais tranquila, sem ser muito agressiva, no próprio drum bus, no LR da bateria, para daí, entre aspas, dar mais uma colada daí com os pratos e o room e os tambores, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nessa... É um groove pronto aqui do Get Good Drums. Então,
som já tá bem legal, né? E é isso. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o AMEK Mastering Compressor. É um plugin que eu tenho gostado de usar. Que ele tem várias compressões aqui, vamos chamar assim. Ele tem o verde que representa o low, né, mais lento, o fast, mais rápido, e aqui que é como se fosse tipo um clipper, né, que é o peak. Então você ataca o envelope dos transientes e do material com compressões diferentes, né? Você pode fazer isso com compressores diferentes. Bom, vamos lá, vamos dar uma escutada. Eu vou solar só os tambores. Você pode ver o gráfico aqui. E aqui você escuta o que ele vai comprimir. Então vamos lá, ó. Vou trazer um pouco do threshold. Aqui é o ataque, né? Pode deixar ele bem mais lento ou mais rápido. Bem mais snap. Vamos mais ou menos por aqui. Aí aqui a gente pode mexer no fast. Vamos ver. Ele já começou a mexer alguma coisa ali, ó. Vamos no pique agora. Legal. Perceberam? Claro, tem uma diferença de volume, né? Vamos dar uma nivelada aqui, ó, pelo nosso VU. Só uma parte aqui, só o iniciozinho para ficar repetindo, pra gente ter referência. 9.2. É, mais ou menos por aqui. Beleza. Então, vamos fazer um bypass aqui. Vamos avaliar os picos também. O máximo que ele estava chegando antes da compressão. Ó. Menos 3.3. Com a compressão. Então você vê, a gente conseguiu o mesmo nível
de energia, né? A gente nivelou aqui pelo mesmo nível de energia do material, que antes estava menos 9,2, menos 9,2, menos 9,3, até um pouquinho abaixo. Só que os picos estavam em menos 3,3, a gente conseguiu menos 5,6, ou seja, quase o dobro a mais de headroom. Só que com muito mais ataque, com muito mais cola, muito mais coesão no próprio material, entendeu? Então, essa é uma forma de você pensar, né? Aqui no caso com a compressão e essa compressão em específico, mas pode usar qualquer outro compressor que você queira. Né? O que estava um pouco mais rechonchudo, vamos chamar assim, ele ganhou mais atitude, mais punch. Claro, aqui eu não nivelei volume nem nada, tá? Do jeito que é o preset, tá? Porque a ideia, né? O conceito, melhor dizendo. Vamos soltar com os overheads agora? Sem. Já ficou um pouco mais interessante, né? Você vê que a caixa ela corta um pouco mais, o kick fica um pouco mais firme. Vamos continuar aqui, nossos exemplos. Subiria um pouco mais esse volume. Você vê que ainda continua com o headroom. Bem melhor. Mais para baixo, mais para trás. E aí a gente pode aplicar o mesmo conceito aqui no drum bus. Vamos lá. Quero algo muito agressivo aqui. Deixar um pouco de volume. Tem os dois. Com os dois.
E ao Headroom, aqui ó. Menos 5.2. 4.8. Vamos ver 100. Menos 2. Percebe como as coisas ficam um pouco mais soltas, um pouco mais para trás. Claro, aqui eu dei uma exagerada um pouquinho ali. Na verdade, não é bem uma exagerada, né? Tá, até que tá ok. Mas a ideia é esse conceito, tá? Bom, vou jogar uma saturação aqui agora, também para exemplificar, né? Isso aqui foi com uma compressão, ainda mais esse compressor que é um pouquinho mais complexo, mas eu tenho gostado bastante dele. Então é isso. Mais uma vez, o som me agrada bastante. Beleza. Vamos lá para a mesma coisa. Agora vamos usar a saturação. Vou usar o Black Box. Flat, né, do jeito que ele vem standard. Vou usar uns presets que eu fiz aqui pro modo pentodo e pro triodo também. Triodo. Ó como o kick, a caixa vem mais pra frente. Vamos ver os picos. Eu nivelei por volume, né? Aqui os picos eles passaram um pouco mais ainda. Agora vamos testar no modo pentodo, que é mais esse lado aqui. Ó, aqui ele já é um pouco mais agressivo. Ó, ele já corta um pouco mais os picos. Você consegue ver como ele acaba parecendo um pouco mais até quase como um compressor. Só que com muito mais característica. Drástico, né? Às vezes o som é esse. Vamos copiar pro drum bus. Ó, aqui já começou a saturar o grave, ó. Vou dar pro triodo aqui no drum bus. Vamos desligar. Uma ótima mudança, né? Entenderam o que eu quis dizer? E aí você pode ir brincando. Aqui, claro, o modo pentodo ele é um pouco mais agressivo, mas você pode, enfim, colocar o saturador que você quiser e tudo mais, e brincar e testar e achar um sweet spot, algum ponto que funcione e tal, mas basicamente o conceito está aí. Se você quer causar destaque em algum elemento, sature somente ele. Se você quer colar um certo grupo de elementos, uma mesma característica e tudo mais, joga eles num grupo e comprima eles, sature eles. Você vai ter mais controle sobre eles, você vai fazer com que aquilo que aquele grupo que
teoricamente teria que soar um grupo, parecer mais um grupo, né? Parecer uma coisa só. Tipo, guitarras de metal, por exemplo, dobras, né? Uma dobra, duas, três dobras. Você quer que essas dobras elas soem juntas, né? Soem coesas, aquela massa sonora. Se você saturar, tipo, a guitarra da direita, a guitarra da esquerda, depois a guitarra da direita de novo, a guitarra da esquerda e tudo mais, as coisas não vão se conectar tão bem do que se você juntasse todas elas num grupo e saturasse aquele grupo, ou comprimisse aquele grupo, sabe? E tratar as guitarras como grupo de guitarras. Então, a guitarra base. Você não está falando da guitarra base direita, esquerda ou a primeira dobra da guitarra base, não. Você está tratando o grupo de guitarra base, né? O grupo da bateria, a bateria como um todo, né? Então, isso é uma forma de pensar, é uma forma de enxergar e também de trazer profundidade para mix, né? Para música, tipo, a bateria tá lá, eu baixo um pouco mais para frente, eu baixo um pouco mais para trás, as guitarras mais para frente e tal, mas se tratando desses grupos, né, desses grandes elementos da música, e não a caixa, o tambor da direita, o tambor da esquerda, tom um tom 2 ou o prato, ou, sabe, de forma isolada. Porque querendo ou não, a música é o conjunto. Bom, esse vídeo já deu 26 minutos, eu enrolei pra caramba, mas o conceito tá aí, né? Novamente, sature o que você quer que soe junto. Comprima o que você quer que soe junto, tá? E talvez uma dica final é, por isso que o som da bateria dos caras lá fora soa uma bateria grande, porque não é tanto uma compressão do kick, uma compressão da caixa, uma compressão dos tons, né? Que às vezes aqui a gente, de certa forma, aprendeu a comprimir, né? Comprima o tom, comprima a caixa, comprima... Não, muitos deles não tratam o kick, a caixa ou o bumbo de forma individual, num sentido de ficar comprimindo ou saturando individualmente. É mais num sentido do equalize o bumbo, a caixa, o tom do jeito que você quer, controle a dinâmica deles, ou seja, uma compressão se caso o próprio elemento esteja muito inconstante, mas a partir do momento que esse elemento ele já está mais constante e tudo mais, trate eles em grupo. Então, o que já está mais nivelado, a caixa está mais nivelada, os tons estão mais nivelados, comprima eles em grupo, trate como um grupo. Isso vai fazer com que eles soem muito mais coesos do que você exagerar lá na compressão dos tons, ou exagerar a compressão do kick ou da caixa individualmente. Beleza? É isso, vou nessa, até mais.